Olá, professores e alunos da EBD, nós estamos com a lição 9, a missão ensinadora da igreja. E antes de começar, eu quero ler dois versículos. O primeiro é Salmo 119, versículo 9, que fala: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Aqui nós temos uma pergunta. De que forma pode o jovem guardar puro os seus caminhos? Você deve fazer essa pergunta, professor, para os seus alunos. Pergunta para eles de que forma vocês podem manter seus caminhos puros diante de Deus. É bom você fazer isso para incentivar a discussão, o debate. Aí a resposta o próprio versículo traz, observando-o segundo a tua palavra. Então, a forma de nós manter nosso caminho puro diante de Deus é observando-o segundo a tua palavra, é aprendendo, lendo e aprendendo, absorvendo sobre a palavra de Deus. E no versículo 11 fala: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, como é que uma pessoa guarda alguma coisa? Primeiro ela recebe, igual por exemplo, como que eu guardo essa Bíblia? Primeiro alguém tem que me dar essa Bíblia, depois eu guardo essa Bíblia. Então, como você vai guardar um ensinamento? Primeiro é que você recebe o ensinamento, aprende ele, você guarda dentro do seu coração o ensinamento de Deus para não pecar contra Deus. E esses dois versículos ele pode enriquecer muito a sua aula. Você fomentar isso, da pessoa aprender a palavra de Deus, guardar dentro do coração para não pecar contra Deus. Agora sim, vamos para a aula. E na síntese fala: o ensino da palavra faz com que a igreja cresça e se fortaleça para resistir aos ataques satanás. Como nós já lemos lá nos Salmos 119, versículo 9, a pergunta: de que maneira poderá guardar o jovem o seu caminho puro diante de Deus? Observando a palavra de Deus. Então isso se encaixa dentro da síntese, que é importante o ensino da palavra de Deus para a igreja se permanecer firme nos caminhos do Senhor e resistir aos ataques de Satanás. Porque a própria palavra fala: lâmpada para meus pés é a tua palavra. Então, qual é a função de uma lâmpada? Iluminar. Então, lâmpada para os meus pés. Então, a lâmpada ilumina e os pés, o que você faz com os pés? Você caminha. Então, a palavra de Deus, ela é lâmpada que ilumina o seu caminho para que você possa caminhar. Entendeu? Então, por isso é de suma importância aprender a palavra de Deus, porque ela edifica e ela é caminho, o caminho que conduz à luz, o caminho que conduz aos céus, o caminho que conduz a Deus. É só por meio da palavra que a gente não peca contra Deus, quando a gente absorve a palavra de Deus e guarda dentro do coração. E nos objetivos da lição fala: o primeiro objetivo é definir o que é ensino. Então, hoje nós vamos aprender o que é um ensino. E o segundo objetivo da lição é saber a respeito do ensino da palavra de Deus. Então, nós vamos estudar acerca do ensino da palavra de Deus, porque o ensino da palavra de Deus, o ensino sacro, é diferente do ensino escolar, do ensino pedagógico, porque é um ensino voltado à palavra de Deus. E o terceiro ponto que nós vamos entender aqui, o terceiro objetivo, é compreender que o ensino tem um objetivo de transformação. Então, como eu falei, como pode o jovem manter puros seus caminhos, observando a palavra de Deus? Porque quando nós observamos a palavra de Deus, ela causa a transformação das nossas vidas. E no ponto 1 nós vamos entender, vamos definir o termo ensinar. Então, dentro da lição fala: ensinar é o ato de doutrinar, transmitir conhecimento a outra pessoa. Então, o ensino é o ato de você doutrinar. Doutrinar, o que é doutrinar? Você corrigir, transmitir conhecimento a outra pessoa. Também é um ato de orientar. Você está orientando. Orientar quer dizer conduzir.
Então, orientar o ensino cristão tem o objetivo de transformação espiritual, moral do ser humano, tornando-se uma pessoa melhor. Então, o objetivo do ensino da palavra de Deus é doutrinar, ensinar, moldar o caminho. Então, o principal objetivo do ensino da palavra de Deus é moldar o caráter espiritual e a transformação humana. Então, quando você vai na igreja, professor ou você jovem, você vê testemunhos de pessoas que falam: eu era um drogado, eu era um embriagado, eu era um ladrão, eu era um beberrão, e hoje eu aceitei a Jesus, eu fui transformado. Então, isso é que o ensino da palavra de Deus faz. Ele transforma as pessoas. As pessoas antes, elas viviam sem a palavra de Deus, elas viviam nas trevas, mas ela encontrou uma luz, então ela encontrou uma lâmpada para os pés dela, que é a palavra de Deus, que ilumina o caminho das pessoas e transforma os caminhos dela. Então, o ensino da palavra de Deus, ele tem esse caráter transformador. Não só questão de vício, mas também se você é uma pessoa negativa, uma pessoa que não tem fé, você vai passar a estudar a palavra de Deus e vai ser uma pessoa otimista, porque sempre Deus ele gosta de pessoas otimistas. Ele não gosta de pessoas pessimistas nem murmuradoras. Foi por isso que o povo no deserto morreu, porque ele era um povo pessimista e murmurador. Então, você vai estudando, você vai se transformando o seu caráter. Então, a palavra de Deus ela lapida o nosso caráter. E o ponto 2 fala: a igreja ensinando a verdade. Então, a igreja cumpre o seu papel fundamental na expansão do reino de Deus por meio do ensino, que são evangelizar as pessoas que aceitam a Jesus e precisam ser edificadas. Então, a igreja, ela, no campo do ensino, ela tem um papel fundamental. Primeiro, é de evangelizar as pessoas, trazer as pessoas que não conhecem a Deus conhecer a Deus, a ser transformadas. E quando elas vêm para a igreja, entra o papel do ensino, de educar, manter essa pessoa dentro da igreja. E a falta do ensino dentro da igreja é muito trágico. A igreja ela desmorona porque o ensino da palavra de Deus ela tem um caráter de edificação. Então a pessoa ela aceita Jesus, ela está sendo discipulada. Aí com o tempo ela para de aprender sobre Deus. O que acontece? Ela vai diminuindo a relação de amizade dela com Deus, porque ela já não estudava como antes e vai desanimando, desanimando até morrer. Tem muita gente dentro da igreja de Deus que tem 30 anos, 40 anos de membro, mas estão mortas porque não estudam acerca de Deus, porque acham: eu tenho 30 anos de crente, eu estudei tudo, eu já aprendi tudo, eu sei mais que o pregador. Isso é errado. Então, a relação com Deus é algo constante. Será que você conhece esse tipo de pessoa que fala: eu já sei tudo, eu não preciso mais ver nada, eu não preciso mais buscar nenhum conhecimento? Eu já conheço todas as passagens bíblicas de cor. Sempre tem esse tipo de pessoas que acham que sabem de tudo. E elas acabam mortas. Elas se tornam pessoas mortas espiritualmente dentro da igreja com cargos elevados, presbíteros, bispos, pastores, pessoas que já deixaram de aprender, já não tem mais gosto para buscar de Deus a revelação, de estar aprendendo, lendo outros livros, se acomoda. E Deus também não gosta dessas pessoas que se acomodam. E o terceiro ponto fala a importância do mestre na igreja local. Então, o professor é aquele que auxilia o pastor na área do ensino. Então, o mestre, ele é um auxiliador do pastor, ele auxilia no ensino, na doutrinação dos membros. Ele se dedica a edificar o povo, ele se dedica à edificação do povo de Deus por meio da expansão da palavra de Deus. Então, a vida dele, o ministério dele é a edificação dos membros por meio do ensino da palavra de Deus.
E aqui eu trago algumas observações sobre os mestres e professores. Que primeira observação que eu trago, que nem todo mestre é pregador. Pregador é aquela coisa mais, como se diz, é uma coisa assim, como que eu vou explicar para vocês? É uma coisa mais eloquente. E já o ensino não, é uma coisa que tem um caráter mesmo de você aprender. Então sempre o professor ele tem que estar trazendo aplicações, comparações, talvez uma palavra, uma historinha para que você entenda a história, depois você entendeu a história, fazer uma aplicação. É uma coisa que tem um caráter mesmo edificatório. Então, pregador ele já tem aquele caráter mais eloquente, empolgação de motivar as pessoas, e o professor não, ele já tem aquele caráter mesmo de você aprender, ser edificado. E é muito importante as igrejas terem não pregadores, mas sim mestre, porque as igrejas estão cheias de muito oba-oba, roda-roda, e as pessoas quando saem da igreja elas acabam perdidas, não sabem o que fazer, porque viveu muito na empolgação, elas vivem muito na empolgação, esquece do ensino, e é o ensino que traz a mudança na vida das pessoas. E aqui no segundo, eu quero fazer uma questão. Será que a Igreja de Cristo tem dado devida importância ao ensino? Você acha, o que você acha, professor, aluno, que a Igreja do Senhor ela tem dado mais importância à palavra de Deus, ao ensino da palavra de Deus, ou a outras coisas que não têm muita importância? Hoje as igrejas estão cheias de heresias, falsos ensinos, falso mestre, justamente por falta do ensino bíblico. Que se as pessoas estudassem a Bíblia, elas não viveriam nessa heresia que hoje existe. Se nós formos analisar, tem muita heresia por falta do ensino. Aí eu te pergunto, faço um questionamento: será que a Igreja do Senhor tem dado importância ao ensino da palavra de Deus? Será que ela está sendo edificada, está sendo moldada pela palavra de Deus? E o ponto 2 fala o ensino da palavra. O tópico 1 fala do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, como que os hebreus aprendiam? Não possuía um sistema organizado de ensino. Eles ensinavam por meio oral. Eu contava meu filho contava meu neto, e assim passava sucessivamente. Não era um sistema tão organizado. E já no Novo Testamento, esse sistema ele ficou já bem organizado. Tinha um templo que as pessoas adoravam a Deus, levavam sacrifício, e tinha sinagoga onde as pessoas aprendiam acerca da lei. E tinha pessoas que eram responsáveis por estudar o dia todinho para ensinar, traduzir outras línguas, e tinha outras pessoas que eram responsáveis só como se diz, pela conservação da palavra de Deus. Elas conservavam a palavra para que não se perdesse rápido. Então eles tinham um zelo pela lei. E agora nós vamos falar com Jesus como mestre. Então Jesus ele mais ensinou do que pregou. Ele não perdia nenhuma oportunidade. Qualquer coisinha era uma oportunidade. Ele está ensinando acerca do reino de Deus. E Jesus ele ensinava de uma forma muito peculiar. Ele contava uma historinha, as pessoas entravam dentro dessa história, aí ele fazia uma aplicação acerca do reino de Deus. Ele não perdia nenhuma oportunidade, como ele fazia com Nicodemos, com os discípulos, por meio das palavras. Ele sempre fazia isso, ele não perdia nenhum momento sequer, a não ser do ensino. Então, o cristão ele deve tomar como modelo Jesus, não perder tempo com coisas fúteis, mas se dedicar ao ensino da palavra, se dedicar a aprender e a como transmitir essa palavra de forma correta. E no ponto 3 nós vamos falar do ensino e transformação na igreja. Primeiro é quando nós vamos falar sobre as crianças. A escola bíblica dominical ela começou pelas crianças.
pelas crianças inglesas. Então, se hoje nós temos escola bíblica dominical, nós devemos tudo às crianças. E agora, e sem contar que as crianças elas devem ser prioridade, porque daqui uns dias, daqui uns anos, elas vão crescer e vão estar nos substituindo. Então, é muito importante nós educarmos as crianças, sempre estar ensinando as crianças. Então, você jovem, você tem a responsabilidade e a obrigação de estar motivando seu irmão mais novo. Aí você fala, ah, mas isso é a função do meu pai, da minha mãe, dos professores da escola bíblica dominical. Não, são deles sim, mas também é sua, de você estar motivando seus irmãos mais novos a aprender sobre Deus. Conte história para eles, ensine. Talvez você tenha mais, você com certeza tem mais experiência do que eles, então ensine, conte história para eles que tem esse caráter de ensinar sobre a palavra de Deus também. É uma responsabilidade de todo mundo. Que Jesus fala, que Jesus ele sempre teve essa relação com as crianças e deixar as crianças vir até ele. Então, você jovem não pode barrar o seu irmão mais novo chegar-se a Jesus. Pelo contrário, você deve facilitar o acesso delas chegarem a Jesus. Como que você vai facilitar esse acesso? Ensinando seu irmãozinho mais novo acerca de Jesus, como eles podem chegar a Jesus e não impedir deles chegar a Jesus. Seu irmão mais novo vê você, jovem, como exemplo, como modelo. Então você deve fazer de tudo para ele chegar a Jesus e não impedir que ele chegue com condutas que são antibíblicas. E no ponto 2 fala sobre jovens e adultos. Então, a obrigação da igreja com o ensino da palavra de Deus em relação aos jovens e adultos é aprender como andar com Deus continuamente, todos os dias, e pensar de uma nova forma. Como eu já falei, que a palavra de Deus, ela ensina, ela educa, ela transforma, ela exorta, ela tem muitas funções, ela nos conduz a caminhos retos, nos conduz a passos verdejantes. Então, ela nos dá uma nova visão de como nós devemos ser. Então, ela transforma a nossa mentalidade, ela transforma a nossa vida. E o terceiro ponto que aqui a revista traz é sobre os portadores de necessidade, que a Igreja do Senhor ela tem que fazer essa inclusão social das pessoas que têm dificuldades, necessidades especiais. Então, essa pessoa sempre tem que ter uma pessoa que saiba Libra, alguém que possa auxiliar, que também eles devem chegar a ser Jesus Cristo. Nós não podemos excluir. E quando Deus não curar eles, ou então quando Deus não levar eles, é nossa obrigação incluir eles também para que eles aprendam acerca de Deus. Nós não podemos impedir ninguém de chegar-se a Jesus Cristo. Então, a Igreja do Senhor, Deus, precisa investir em pessoas capacitadas, que incluam as pessoas também com necessidades especiais. E na conclusão, para terminar, fala: ensinar é uma ordenança de Deus para a sua igreja. A igreja deve cumprir seu papel de ensinador, alcançando todas as pessoas. Então, a igreja do Senhor, ela tem o papel de ensinar e nos dar o caminho de chegarmos até a Deus. Então, é nossa responsabilidade. Então, a igreja não pode se envolver com outras coisas a não ser o ensino da palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser a prioridade, aprender sobre Deus, como andar com Deus. E a palavra de Deus ela deve ser a primazia, porque ela transforma a nossa vida, ela edifica a nossa vida. E como no Salmo 119, versículo 9 fala, de que forma poderá o Jó manter o seu caminho puro, observando a palavra de Deus. Não tem outro caminho a não ser observar a palavra de Deus, que nos mantém firme, forte na casa do Senhor. Então, muito obrigado. Até a próxima aula.